Boa Tudo bem, Paula? noite! Que Tudo ótimo? alegria! Finalmente estamos juntos! Nem que seja online, Finalmente, né? né? Finalmente. Ah, e o Fábio aí. Já E estamos aí? todos juntos, equipe Eu Apostos. tava arrumando aqui a cabeleira que tá despenteada. Deixa eu arrumar aqui. Ah, Vou Eu ficar já nossa! que nem nem o esse Dejaí. problema tenho. Olha, eu tô Sou um parecendo o cara mais Dejaí prático. agora, Sou mais prático. né? Ai, maravilhoso! Que alegria ter vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos. Alegria nossa, obrigado. Obrigado mesmo. Para quem não conhece, meu nome é Paula, eu sou terapeuta integrativa focada no desenvolvimento da sexualidade feminina. Hoje eu estou trazendo aqui o meu médico, psicanalista, neurocientista, um grande estudioso na área corporal, né, na área das transformações, das respostas dentro da psicanálise. E o Fábio aqui também, terapeuta corporal, que traz uma vasta experiência dentro de medicina chinesa e várias coisas que eles vão explicar, cada um deles, o que eles fazem, para a gente tirar muitas dúvidas sobre traumas, reflexos no nosso formato do nosso corpo. Algumas vezes eu até tentei dar uma abordagem aqui, falando que o nosso formato do corpo não tinha a ver só com DNA, mas eu trouxe aqui pessoas que realmente têm base para falar sobre, pra gente. Dejair, se apresente Oi. para nós, por favor. Olha, vou precisar fazer uma correção no que você falou. Eu sou tudo o que você falou, menos médico. Eu dou aula para médico, mas eu não sou médico, certo? Boa, obrigada. Ok? Né? Sou Neurocientistas não são médicos. Não, não são médicos. O que eu chego mais perto de ser uma pessoa de saúde física, eu sou nutrigeneticista, né? Que é um nutricionista voltado ao genoma humano, né? Então eu vou te nutrir de acordo com o teu DNA, com o teu genoma, que é uma nutrição um pouco mais refinada, né? Enfim, então é isso daí. Bom, gente, meu nome é Dejair, sou amigo da Paula, hein? Com bastante prazer. A gente acabou se esbarrando aí na vida no último ano e tá todo mundo aqui junto numa jornada para levar conhecimento para todos, levar entendimento dos processos. Enfim, a gente quer ver todo mundo brilhando e todo mundo pleno, né, Paula? E estamos aí. É isso. E eu Maravilhoso. sou o Fábio. Eu sou o que ela falou que é. Eu estudo rosto e corpo já tem um tempinho. E aí me chamaram para estar aqui. Vamos ver o que vai rolar, né? Me chamaram para estar aqui, não, né? Não é assim também. Me chamaram, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O cara também é charmoso, né? Eu não sei. Tô aqui, Não, eu estava tu pode passando sem perguntar. querer, né? Estava passando sem Eu querer, me resolvi chamaram, entrar. né? Vamos tomar um café, Ok. né? Paulo, a gente está aqui à sua disposição, à disposição do seu público. A gente sabe que fala, no fim, das mesmas coisas, com recortes diferentes, né? E a gente está aqui para trazer o nosso recorte aí para você. Você use-nos e abuse-nos como você quiser. Tá bom? Ui. Maravilhoso, deixa comigo, hein? Tá bom. Olha, não vai ficar traumatizado, hein? Não, pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Eu já conheço o Dejaí faz tempo, não vou me traumatizar, não. Incrível. Vamos Bem, lá. bom, Dejair me atende, né, com psicanálise dentro de uma visão haitiana. E a gente conversa muito a respeito do corpo, né? Então, é analisado nas aulas o formato do nosso corpo. Coxa grossa, coxa fina, braço assim, cintura mais fina, nariz, formato de rosto. E recentemente, com esses atendimentos, eu descobri que esse formato do meu corpo tem a ver com as minhas vivências, com os meus traumas e com as experiências que eu tive na minha vida. Não é só linkado ao meu DNA, à própria anatomia do corpo da minha família que eu acabo herando por DNA, genética, né? E eu gostaria de falar um pouco a respeito, né? Então, principalmente porque a minha área foco é abuso sexual, eu trabalho praticamente que 90% das mulheres que vêm para mim foram abuso sexual. Opa, voltou. 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 Voltando.
Como? Maravilha. Olha, a gente ouviu até que você falou de abuso sexual. Daí para frente. Ok. Então, a gente sabe, né, que os abusos sexuais trazem reflexos ao nosso corpo. E como é que funciona essa visão, né? Uma mulher, uma menina, então, por exemplo, né, que foi abusada ou molestada lá na família, o que acontece? Quais são as referências e esses reflexos no corpo dessas meninas? Tá. Vou começar eu, então, tá bom? Manda. Olha, a gente tem que fazer aí, ô Paulo, essa pergunta que você fez, ela teoricamente é uma pergunta simples, mas ela tem vários recortes para a gente analisar, né? Então, a gente tem que entender que, e veja, e esses dados que eu vou trazer agora são dados de consultório, né? São dados, são fatos, né? Então, é assim, uma grande quantidade das mulheres, e dos homens também, que também existe o abuso ao menino também, não só a mulher, mas vamos se referenciar mais à mulher porque você trabalha com o feminino, tá? Diretamente Então, assim, com o feminino. diretamente é isso. Então, veja, uma grande quantidade das mulheres, elas realizam um abuso sexual numa idade muito avançada, né? Não exatamente na idade, às vezes, de quando são abusadas, quando são crianças, né? Por quê? Porque a criança, né, não tem a noção do sexo prazer, o sexo genital. A criança geralmente é abusada por uma pessoa de perto, ela confia nessa pessoa, né? Quase nunca é traumático no momento, às vezes é traumático depois, né? Porque ela não entende, e a criança... né? Oi? Ela não entende que é abuso. Ela não entende, porque ela não realiza, ela não simboliza. A criança não objeta as coisas. Ela sabe os fatos, mas não acrescenta valores, valor moral, valor clínico, valor social. Ela não põe esse valor nas coisas, certo? Então, para uma criança, você pôr a mão no genital dela é igual pôr na cabeça, no nariz, no ombro, em qualquer lugar. Bom, essa mulher cresce, um dia ela realiza que aquilo que aconteceu com ela foi um abuso. Então, aí a gente tem uma problemática por esse lado. Tem um outro recorte que a gente também tem que fazer do abuso, que é assim, a mulher ela já tem uma idade que ela tem alguma compreensão e ela é abusada e isso é um trauma. Então, aí a gente já está falando de transtornos de estresse pós-traumático. Quer dizer, para a mulher é um trauma de qualquer forma, é um abuso, mas a técnica para a gente enxergar isso é um pouco diferente. A mulher que é abusada numa idade mais avançada, quando ela já tem compreensão do que é que estão fazendo com ela, é a mesma coisa que uma pessoa que vai para a guerra e volta traumatizada, uma pessoa que sofre um acidente, ou uma pessoa que presencia um assassinato, uma morte, é assaltada, é roubada, enfim. Aí a gente já pensa em transtornos de estresse pós-traumático. Bom, para a mulher vai ser dolorido, né, e é inconveniente emocionalmente de qualquer forma. Contudo, Paula, cada mulher vai sentir isso e vai ter uma dor psíquica de acordo com o perfil psicossexual que ela foi durante a criança, ou seja, como ela se desenvolveu, como ela aprendeu na vida a reconhecer o afeto e reconhecer o amor. Que isso é através do prazer, mas prazer satisfação. Então, veja, a gente tem vários perfis, né, no desenvolvimento psicossexual. Tem pessoas que estão na oralidade, tem pessoas que estão na analidade, tem pessoas que se desenvolveram mais na fase fálica, enfim. Então, de acordo com essa característica, né, do perfil psicológico dessa criança, esse trauma, esse abuso, ele vai doer mais por um lado do que pelo outro. Então, eu não estou dizendo que ele não é sem dor, ele é uma dor psíquica. E pior do que isso... Não está dizendo nem que não deva ser olhado para isso, muito pelo contrário, né? A gente tem que olhar. E veja, e em sendo uma dor psíquica, em sendo uma questão emocional, isso se sintomatiza no corpo. Então, a gente ainda não está falando de forma no corpo, a gente está falando de sintoma.
Então, é a mesma coisa que falar, bom, você lida com muito estresse e muito nervoso, você sintomatiza uma úlcera emocional. Ou seja, a sintomatização e a somatização de uma doença emocional é um dispositivo que o nosso cérebro tem para ajudar você a tomar uma atitude quando você tem uma dor psíquica e não consegue fazer nada por ela. Então você somatiza para ter que buscar ajuda, né? Aí você tem lá uma puta de uma gastrite, é emocional, você não aguenta a dor, né? No psicólogo você não vai, no psicanalista você não vai, na terapia não. Mas você vai no médico porque dói o estômago. Aí chega lá e fala, olha, vou te dar um remedinho, mas busque uma terapia, porque isso é de fundo emocional. Ou seja, a sintomatização, em última análise, é um pedido de socorro do teu organismo para que você tome uma atitude. Agora, quando a gente fala de formas do corpo, né, que tem uma parte aqui, você mesmo falou, sou terapeuta reichiano, então eu vou fazer uma análise reichiana. O Fábio depois vai fazer uma análise, né, por outra vertente. Que no fim tudo se soma. É uma questão assim, o Reich, ele era psicanalista, né, trabalhou diretamente com o Freud, e depois, quando ele foi para a clínica, ele começou a perceber que algumas características emocionais ele via repetida no corpo das pessoas. E como ele era médico também, né, psiquiatra, ele começou a organizar isso e ele entendeu que, de acordo com o trauma que a criança sofreu e de acordo com o grupo de musculatura que foi envolvido no momento do trauma, você carrega uma representação no seu corpo daqueles momentos, certo? Então, por exemplo, uma criança que precisou sair da fralda muito rápido, certo? Por algum motivo do ambiente, uma necessidade da mãe, ou enfim, às vezes sem querer, ou porque a mãe ficava orgulhosa quando a criança ia para o piniquinho antes do tempo, enfim, não importa o motivo. Mas aquela criança entendeu que controlando as fezes, ela ia agradar alguém, e se ela não tinha maturidade neuronal para controlar o esfíncter, ela ajuda com a musculatura glútea. Então, quando você olha essas pessoas que têm a bunda que parece que está trancadinha, geralmente ela tem uma constituição controladora. Porque, veja, o momento da fralda é quando a pessoa neurologicamente está aprendendo a controlar os esfíncteres. Todos do trato digestivo. Garganta, hiato, válvula pilórica e ânus. Então, a criança está aprendendo a controlar isso. Então, é uma fase do controle. Então, no corpo fica representado aquela musculatura que trabalhou. Então, você, olhando o perfil do corpo, você mais ou menos entende em qual fase do desenvolvimento daquela criança ela teve alguma restrição. E veja, isso a gente traduz tudo em... O Fábio está mostrando aí as couraças reichianas. A gente traduz tudo isso em como repressões sexuais, né? Porque, veja, você criança lá, quer brincar com uma boneca, você vai brincar com a boneca porque você vai ter prazer. E aí tua mãe te proíbe, te bate, ou fala isso não é agora, a boneca é para guardar, ou seja, você recebe restrições. Então são cortes na sua via de prazer, né? Muito embora não pareça nada isso, mas, por exemplo, uma criança que é surpreendida no momento que vai pegar um doce e é severamente reprimida, ela acaba entendendo que ela buscar o prazer dela não é legal. Porque, veja, lá atrás, quando ela era criança, ela não raciocinava. Ela não vai pensar que a mamãe não deixou comer o doce porque faz mal para a saúde. Ela não pensa nisso. Ela só foi, no momento dela ter aquela descarga de prazer, porque ela teve um impulso para realizar aquilo, ela recebeu um corte. Ou seja, ela entende que assim, ó, eu buscar o prazer não é legal. Aí cresce um adulto que não busca o prazer, que às vezes se auto-sabota. E sempre fica no corpo, porque o Reich ele desenvolveu
Ele reorganizou a psicanálise e mudou um pouquinho essa questão das fases do desenvolvimento psicossexual. Ele transformou isso e colocou isso em forma de características. Então, a caracteriologia haitiana mostra essas características que a criança vai adquirindo e vai ficando no corpo. Aí, ô Paulo, a gente entra em umas outras questões, né? Que você imagina. Essa pessoa que tem o bumbum mais fechado, por exemplo, que a gente falou, ela tem isso por um comando que está travando aquela musculatura. E ela está carregando isso a vida toda. Então, existe uma inflamação subclínica nessa musculatura, inclusive. Aí tem aumento de estresse oxidativo, tem a questão da inflamação. Ou seja, o Reich também defendia que quando você tem essas couraças muito travadas, que elas sintomatizam, sim, coisas em você. Por exemplo, a pessoa que tem o cinturão pélvico aí, né, que é bumbum, vagina e tudo mais, que está com isso travado, pode desenvolver uma endometriose. Por quê? Porque como aquilo está travado e tem muita energia naquele lugar, aquilo se torna um campo propício para a proliferação de doenças por causa do fator inflamatório. Então, veja, uma coisa está ligada na outra. E hoje a medicina integrativa traz essa questão da inflamação como a base das doenças, o que o Reich falava em 1930, que era justamente por essa questão do enrijecimento de determinados grupos musculares. Então, o reichiano olha para o corpo dessa maneira. Se eu vou olhar você mais redondinha, toda cheinha, toda bonitinha, bom, eu vou falar que você é carente, porque você precisa de uma capa de gordura, você tem que se sentir abraçada, você tem que se sentir acariciada, né? Se você é uma pessoa que tem o ombro mais fechado, aí a gente vai entender que você foi uma criança que talvez sofreu muito medo, que você apanhou muito, né? Pode ser, porque uma criança, quando apanha, ela se defende fechando os ombros e enrijecendo as costas, né? Então, você tem uma trava assim, peitoral e nas costas. Uma criança que foi muito calada, porque tinha uma mãe ou um pai, ou vivia num ambiente muito controlador, ela desenvolve problemas de garganta, né? Um bebê que não pôde trocar olhar com a mãe durante a amamentação, às vezes desenvolve uma miopia por causa da contração da musculatura ocular, porque esse bebê ficou tentando achar o eixo de visão o tempo todo. Então, isso que eu estou falando é muito grosso modo, né? Assim, para a gente também não falar muito, né, dessa questão. Então, assim, o Reich, ele foi o cara que, inclusive, ele falou que, assim, você tem sim um inconsciente e o inconsciente está registrado no corpo. Por isso que a terapia reichiana põe a mão no corpo, e quando eu ponho a mão numa couraça sua, na verdade, eu estou tentando mandar um feedback para o seu cérebro de que pode relaxar aquela musculatura. Que no momento, atualmente, você não precisa mais desse mecanismo de defesa. Que seria o equivalente de, na terapia de divã, você conseguir ressignificar um trauma. Você vai entender que aquele trauma foi da criança, mas hoje você é adulta e não precisa mais lidar com isso. Ok? Então, uma coisa está ligada com a outra, né? Certo? Se tiverem dúvidas, pode perguntar. E aí, é legal ver o Reich pegando, vocês viram ali naquela imagem, várias linhas na horizontal, né, no corpo da gente. Isso fala das couraças e dos bloqueios que a gente tem entre uma fase e outra. Mas aí, quando a gente vai lá para o Oriente, vai estudar um pouco da fisiognomonia taoísta, né? É interessante porque já há 6.000 anos atrás, eles falavam que a pele é um órgão de comunicação do teu interno com o externo, né? E aí, o que acontece? A gente vê traumas daqueles que ficaram escondidos, que estão lá, como é que eu posso dizer? Eles ficaram do inconsciente, né? Não está no consciente, eles viram estrias, tá?
Então, é lógico que dependendo do pedaço do corpo, dependendo da parte do corpo, você tem a marquinha lá diferente. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem estresse. Quer dizer, eu conheci acho que 2 ou 3 pessoas até hoje que não tinham nenhuma, né? Mas é até estranho falar isso, mas eu conheci. Enfim, e você consegue pelo menos ter ideia do que pode ter acontecido para que aquilo surgisse, né? Eu entendo quando o Dejair fala de traumas sexuais e quando ele fala do glúteo mais para dentro, né? Parece uma gavetinha, né? Encolhido, né? Travado. Eu tô falando bumbum travado mesmo. Parece que você travou o bumbum. Isso. Parece que Quando a gente olha, para ter uma ideia disso, né? Quando a gente olha para a grande maioria dos homens, tá? Dos homens numa fase um pouco mais, vamos colocar um pouco perto de estar velhinho, assim, idoso, né? Você perde muito a musculatura do glúteo, tá? Essa perda da musculatura do glúteo, ela fala de você... O músculo do glúteo em si, quando você caminha, é o músculo do glúteo que está aqui atrás que puxa a tua perna para trás, dentro da fisiologia, tá? Então, enquanto tua panturrilha tá impulsionando para você levantar, o teu abdômen está levantando a perna e o glúteo está puxando ela para trás, certo? Então, ele fala também das tuas vontades, dos teus desejos, né? E você satisfazer uma vontade tua, você ir atrás de algo que você deseja, em teoria, isso deve gerar prazer, que é bem aquele cinturão, é bem aquela couraça que está ali abaixo do umbigo ali, né? Pegando toda a parte do glúteo, do quadril ali. Então, a gente sabe que existem coisas que não estão bem resolvidas na pessoa quando ela tem aquilo muito inchado, porque você tem repressão de energia ali, certo? Então quadril gordinho, então, por exemplo, a mulher tem... Tem que ser desproporcional. Muito, né? Grande. Isso, tem que ser desproporcional. Ou grande, ou minúsculo, certo? Porque você tem um formato de corpo. Se ele está proporcional ao teu corpo, beleza, energia fluindo. Está desproporcional ao corpo, tem alguma coisa. Isso em qualquer pedaço do corpo, tá? A gente enxerga isso em qualquer pedaço do corpo. Então, você tem um peito desse tamanho aqui, né? Com aquele corpinho mirradinho, tem alguma coisa ali que não está bem resolvido, né? A flacidez, ela traz um tipo de informação. O que é a flacidez? Você tem a musculatura está boa, tá bonita, tá legal. Você deixou de... Você pega um fisiculturista, deixou de usar a musculatura, aquilo parece uma pelinha que cai, né? A flacidez fala de frustrações. Frustrações falam de expectativas que não foram correspondidas. Tá tudo aqui, certo? Sim. Então, quando a gente fala, né, de músculo, de estria, veja, são coisas que estão dentro da tua mente e que possivelmente você não resolveu e que estão somatizando ali no corpo. E aí é que a gente vai olhar em qual parte do corpo, em que pedaço, como é que a coisa está, para poder dar um direcionamento para a terapia. Certo, Dejair? Certo. Agora, a gente tem que fazer um recorte aqui, Paula, que tudo isso que a gente olha no corpo, isso são evidências, né? Não é um bater martelo, ninguém é dono da verdade nesse processo. Mas, por exemplo, chega aqui uma paciente para mim, magérrima, super magra, bem magrela, e ela fala para mim, nossa, Jair, eu como, não engordo. Bom, existe um lado no mundo comercial que essa mulher está no céu, né? Porque hoje se valoriza um pouco a magreza. Mas, do ponto de vista emocional, eu fico pensando assim, por que será que esse cérebro não quer reter nem o que é normal? Que medo essa mulher tem que ela não retém nada, porque ela pode perder alguma coisa e ela não vai dar conta de perder. Então é melhor não reter nada.
E não Então, só isso são isso. indícios de fixações, né, em fases do desenvolvimento da personalidade daquela criança, E né? não só isso, né? Você vê muito magro, a pessoa também não quer se mostrar, né? Ela não quer Também, aparecer, ela quer exato. sumir. Ela Não quer tá lá ocupar lugar. escondidinha. Que veja, tanto esse recorte do Fábio como o meu, eles fazem parte da mesma coisa. Eu não quero aparecer, que é para ninguém gostar de mim, que é para eu não gostar de ninguém, porque eu vou gostar e posso perder. Então, isso são indícios para a terapia, né? Isso é a caracteriologia, isso é o que o Reich colocou toda a psique retratada no corpo, né? Então chega aqui para mim uma mulher, super mulherzinha, com cinturinha, toda violão, bonita, com o corpo bonitinho. Linda. Um seio muito grande. Então uma evidência para mim é que ela está dentro de uma certa fase emocional, e se ela tem o seio grande, é porque ela é mais parada nela mesma, ela não distribui a energia dela. Agora, se chega uma toda contornadinha com o seio pequeno, aquele seio não cresceu porque não sobrou energia. Então, é uma pessoa que desloca a energia dela para outras coisas na vida. Então, ela vai para o balé, ela vai para o trabalho, ela gosta de ler, ela gosta de escrever, ela sai com os amigos. A outra não, a outra é mais caseira. Então, vamos entender por que uma mulher é tão caseira e a outra não. Então, isso são indícios. E, às vezes, o terapeuta toma um tombo no consultório. Por quê? Eu vejo uma mulher com um seio maior, eu falo, opa, essa está retendo energia. Quando eu vou ver, ela pôs um implante e derrubou meu diagnóstico. Então, a gente não pode bater o martelo com isso. Isso são fatos, são evidências que levam a gente a fazer uma anamnese legal com a pessoa, mais voltada para um lado, para ver se a gente pesca alguma coisa, né, que é para poder dar devolutiva para a pessoa, entendeu? Mas essas análises de característica, elas falham muito pouco, né? E veja, todas as pessoas têm vários indicativos, porque veja, quando você cresce e você é criança, não é que você só tem problemas numa fase do seu desenvolvimento. Você tem problema em todas, só que algumas são predominantes. Em algumas, você se estressou mais do que outra pessoa. E você vê isso porque você pode ter um irmão gêmeo que nasceu com segundos de diferença e teu irmão tem um estilo e você tem outro completamente diferente, criados pelos mesmos pais, na mesma casa e tudo mais. Então, isso também tem muito, Paula, de como a criança absorve a vida, né? De como aquela criança. E se a gente for um pouquinho mais para frente na teoria, essas questões elas já começam a ser determinantes na própria gestação, no próprio útero, né? Veja, como aquele óvulo se assentou na placenta. Você imagina, por exemplo, vamos pegar duas mães completamente diferentes, vai. Uma mãe oral e uma mãe anal. A mãe anal tem uma rigidez na pelvis. E vamos lembrar, o útero está na pelvis, né? E a mãe oral, ela tem uma rigidez mais ocular, mais na garganta. Então a pelve dela não é rígida. Então veja, o óvulo que assenta no útero rígido, ele vai ter um tipo de assentamento. E no útero relaxado, ele vai ter um outro assentamento. Então, aquele óvulo já vai começar a sentir impressões, mesmo que rudimentares, né? Mas já vai ter alguma sensação um diferente do outro, certo? Desde a fecundação. Desde a fecundação. Quer dizer, desde a hora que ele assentou lá no endométrio e vai começar a placenta. O óvulo pode, por exemplo, uma mãe que tem uma gravidez, que ela assim, uma gravidez indesejada. Gente, não importa o motivo, a gente não está condenando a mãe. Tem muitas mulheres, ou agora que é muito normal, muitas meninas novas ficam grávidas, elas lidam com o medo, elas lidam com o desamparo, enfim, não é culpa das pessoas, a gente não está culpando ninguém. Mas assim, tem muitas mães que às vezes têm medo inconsciente da gravidez. Então imagina, essa mãe que está com medo, cada vez que aquele bebê mexe, e ela lembra que tem aquele bebê, ela sente um incômodo. Se ela sente um incômodo, ela também passa para o bebê, lá no
no líquido amniótico, né? A gente fala um útero amargo, um útero ácido, um útero doce. Ela passa um incômodo para o bebê. O bebê não sabe o que é, ele só sabe que cada vez que ele se mexe, vem um incômodo. Então é um bebê que para de se mexer. Aí ele joga toda a energia dele para o cérebro e nasce com um corpo muito pequeno. Então a gente olha para a pessoa, né? Uma pessoa muito magra, com as articulações salientes. Então, né, já é um indicativo de um mal entendido. Agora, veja, uma mãe pode ter uma gravidez que ela está rejeitando, porque ela está assustada, e veja, quando ela vê o bebê, ela se apaixona pelo bebê, e tudo isso desaparece, porque uma coisa acaba compensando a outra, né? Então, o que eu estou trazendo aqui é uma causa de conhecimento, não é condenação, não é julgamento de ninguém, né? Isso sou eu, o Fábio, a gente que é terapeuta, a gente analisa isso para poder conduzir a pessoa no entendimento do que traumatizou ela, para entender aonde está isso, né? E mais no teu público, Paula, que você me disse que trabalha com pessoas assim abusadas, pessoas que têm algum trauma de ordem sexual. A gente analisa muito essa primeira infância da pessoa e o momento que ela vislumbrou que teve um abuso ou que ela sofreu um trauma. Ou, para o outro lado, aí que é mais de estresse pós-traumático, a gente vai analisar o momento do trauma mesmo, que é conhecido, a gente nem pode falar que é trauma, né? Porque como é conhecido, a pessoa sabe. Então é um evento traumático, não é um trauma emocional. São duas coisas diferentes. O trauma emocional você teve lá atrás e não sabe. Você pode estar tendo hoje, estando num casamento abusivo, num casamento tóxico, você pode estar se traumatizando emocionalmente e não estar percebendo. Agora, quando tem um evento, você vai lidar com a emoção do evento traumático, né? Não que necessariamente ele é um trauma, ele é um trauma adquirido, certo? Então, para essas mulheres que estão nessa situação, que foram abusadas, que foram estupradas, ou que agora elas estão realizando que passaram por um abuso, e agora que o peso disso cai, né? Porque uma mulher que hoje descobre que foi abusada, ela não sente um incômodo de verdade por causa do abuso, mas de verdade o que pesa para ela é a condição de vulnerabilidade que ela estava, e ela pensa, poxa, ninguém cuidou de mim? Cadê as pessoas que tinham que cuidar de mim? Aonde elas estavam? Quer dizer, eu não tinha valor nenhum para isso ter acontecido? Como é que isso aconteceu? Então, veja, a dor delas, que é igual à dor de todas, vem por outro caminho. Então, na hora de tratar, a gente tem que entender esse caminho para a pessoa poder nominar, né? E uma vez que você nomina alguma coisa, você pode lidar com ela, certo? Então, é mais ou menos por aí. Né? Pergunte. Uau, estou aqui, né, fascinada, porque é bastante informações interessantes, né? Pequenos gatilhos que a gente começa a perceber onde estão coisas que podiam ser percebidas como insignificantes, né? Igual essa questão da comida, da boneca, né? De prazeres que linkam os traumas na área sexual. E comer, brincar. O Dejair está falando de peito, né? Do peito pequeno, do peito grande. Então, imagina a pessoa que tem um peito grande, né? Como o Dejair mesmo falou, uma pessoa mais caseira é aquela que quer trazer todo mundo para o teu colo, né? Então, ela quer trazer todo mundo para o colo dela, por quê? Porque no sentimento ela tem uma carga de energia maior, né? E a pessoa que tem o peito pequeno, ela é mais independente, porque ela usa essa carga energética, como o Dejair mesmo falou, para fazer mais aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. E aquilo distribuiu, que né? Com que ela se sinta bem, exatamente. A energia fluiu. Agora veja, Fábio, uma coisa boa a falar, as duas têm movimentos diferentes, mas as duas com o movimento buscam aplacar uma carência. Perfeito. Uma busca aplacar uma carência trazendo todo mundo para aquele seio farto, né? Vamos, galinha choca, né? E a outra
busca o preenchimento da carência dela nas diversas atividades. Então, ela está buscando uma atividade que preencha a carência dela. Então, do ponto de vista de sintomatologia emocional, as duas têm o mesmo movimento, de formas diferentes, mas elas tentam aplacar a mesma angústia. Perfeito. Certo? E aí, o que acontece é o seguinte, quando isso, com observação, tá? Observando pessoas famosas aí que depois que colocaram peito, passa mais ou menos de 6 a 8 meses, elas começam a mudar o padrão de vida delas. Então, colocou peito, eu vou ter filho, eu vou cuidar da família, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, depois de um tempo que você foi lá e fez a cirurgia, veja, você devia estar com uma carência interna que te levou a ter uma vontade de colocar algo artificial. Então, você usou de um artifício para gerar aquilo. Tem muita gente que fica com marca, que fica com cicatriz, que perde a sensibilidade, exatamente porque fez algo que está exagerado e que não estava previsto, certo? Porque não era o que o corpo queria. Tem muita gente que dá rejeição, inclusive, porque o corpo não aceita, o teu inconsciente ele olha para aquilo e fala, que porra é essa? Porque não tinha, agora tem, né? Então, peraí, não, isso aqui não é meu. Dá rejeição. Ou, tá bom, agora eu tenho que aceitar, fica perdido num primeiro momento, dali 6, 8 meses, começa a funcionar daquela forma, né? Tá certo, tá errado? Não tem isso, de certo e errado. O legal é você observar processos, né? Porque foi o que eu falei. Tem gente que fica marca, tem gente que perde sensibilidade. Então, qual é o custo para você gerar isso, né? Então, tudo tem um porquê e tem uma cobrança interna em cima disso tudo. E o interessante é você ver a mudança no padrão de comportamento depois disso. Só que se você não sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, eu vou mudar meu nariz, eu vou mudar minha mandíbula, eu vou mudar, né, qualquer outra coisa. Veja, teve um arquiteto que foi lá e construiu tudo bonitinho. E tudo isso que ele construiu foi como necessidade de sobrevivência, porque o meu nariz ele é anatomicamente feito para mim, né? Para o meu funcionamento. Então, o quanto vai passar de oxigênio aqui é para mim. É para minha necessidade, né? Aí você vai lá e faz uma cirurgia, ou que arregaça o nariz, deixa ele largão, vai passar oxigênio para caramba. Ou você afina, cara, oxigênio é combustível, né? Né, Dejair? O oxigênio é combustível para o corpo. Então você vai ter mais ou menos combustível. Como é que o teu corpo vai tratar isso? Não é simples assim, nenhuma mudança. A questão, talvez, que a gente tenha que colocar e que se coloca em consultório não é o que a pessoa vai fazer, mas sim a motivação que a leva a fazer. O que motivou, certo? Exatamente. Então, veja, vamos supor no caso de uma mulher que aumentou o seio e depois ela teve um comportamento de ser mais acolhedora, de trazer mais o pessoal para perto dela. Podemos entender que, de repente, ela tinha um problema de estima. Como ela melhorou a estima, ela adquiriu segurança. Bom, aí deu bom, não deu ruim, certo? Mas a pessoa que vai lá e mexe no seio, porque acredita que é aí que está o problema e não está, ela pode ter uma rejeição, ela pode depois ficar mais descontente ainda, porque ela entende que aquela não é a imagem dela. Porque a gente não pode esquecer, Paula, né? E falo para você porque o Fábio ouve isso de mim o tempo todo, que o nosso cérebro, ele é uma máquina de fazer o que você pede e uma máquina de garantir sua sobrevivência. Então, quando você muda algo no seu corpo, além do mundo ver isso, todo dia de manhã você também vê no espelho. E o seu corpo vai
se apessoar da sua nova imagem ou vai rejeitar sua nova imagem inconscientemente. Então, é aí que você precisa ter uma modulação. Então, eu como terapeuta, eu acho que ninguém deveria fazer uma cirurgia que muda o corpo antes de passar por um processo terapêutico, para descobrir as verdadeiras razões. Não é que não pode. Pode e tem que fazer. Porque se uma pessoa tem um trauma porque o nariz dela é desse jeito ou daquele, é justo ela consertar isso e viver bem. Né? Porque se tem gente que tem um nariz diferente, ela também pode ter. Mas desde que ela conheça a causa. Então, é a mesma coisa que fala, ó, não tem viagem pequena quando a alma é grande. Certo? Já dizia o poeta. Então, assim, nunca você vai estar errado quando você sabe de verdade a motivação que te levou a fazer alguma coisa. Não é? Então, mas aí que tá, é ter consciência daquilo que você está fazendo, né? Trazer a consciência o porquê você vai fazer, né? Quando você trouxer a consciência, você pode ter uma boa decisão, certo? Certo. E, por exemplo, aquela mulher que teve um problema na mama, então, tumor, câncer, qualquer problema que ela teve que retirar toda a glândula mamária e colocar uma prótese, por exemplo. Qual que é a percepção para quem teve que tirar essa... Olha, você falou assim, agora você pegou pesado na pergunta, certo? Certo. Porque você foi mexer com o ícone que mais representa a mulher ser mulher, né? Então você vê que já tem muitas questões emocionais colocadas num simples seio, né? Então, às vezes, a mulher está batalhando com muitas coisas. E a última na escala é o seio propriamente dito, né? Então, isso volta a essa questão que eu te falei, você saber os porquês. Agora, é claro, antes de mais nada, a gente tem que falar aí para o teu pessoal aí, e para todas as mulheres, que quando a mulher é acometida de um problema desse tipo, antes de mais nada, ela é vítima, ela não é algoz. E ela tem que ser tratada nessa condição, não com pena, não com dó, mas com respeito, porque ela é vítima, aconteceu, é fora do domínio dela, né? Falando popularmente, né? Fora do domínio dela. Mas que existem paliativos, existem consertos, existem intervenções que podem tirar um pouco dessa agonia dela e colocar ela num outro patamar, né? Eu trabalho bastante com mulheres que passaram, assim, bastante gente, como sou reichiano e o Reich é muito ligado a câncer, então eu tenho pacientes, geralmente pacientes que estão, né, na oncologia. Então, assim, é uma batalha isso, é claro, é um símbolo, o seio, é da maternidade, é da alimentação, é da sensualidade, da parte feminina da mulher, né? Então é um ícone pesado para se trabalhar, mas antes de tudo, se essa pessoa carrega com ela questões emocionais de estima, nossa, esse processo só vai ser pior, né? Então, Paulo, tem um outro conceito que a gente trabalha, que é o valor da utilidade e o valor da inutilidade, certo? Então, para falar bem rápido sobre isso, que é uma coisa assim, às vezes eu falo, puxa, Paula é muito legal, porque quando eu preciso lá de uma massagem, ela faz, quando eu preciso comprar um produto, ela vende. Ou seja, eu acrescento a você um valor pela utilidade que você traz para mim. E aqui não tem nenhuma maldade, tá? A gente não está falando de aproveitar de você. Mas quando eu penso em óleo essencial, eu penso na Paula. Pronto, acabou. Certo? Mas você também tem um valor que você se atribui, eu também posso atribuir para você, só de você estar sentada aí parada. Você não precisa estar fazendo nada para mim, para eu atribuir valor para você. Esse é o valor da inutilidade. Ou seja, é o valor que uma planta, uma flor tem lá na beira da estrada, que ela não serve para nada, não dá para pegar e fazer um buquê e vender, mas ela enfeita a beira da estrada. Então, é o valor que está interno a gente. Então, se essa mulher também tem uma questão de não se valorizar adequadamente,
É claro que quando ela perde os símbolos, né? Os ícones que coloca ela no lugar de mulher, ela também vai ter um sofrimento emocional com isso, né? Então, tudo isso é tratável, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Agora, se a gente for falar haitianamente, bom, se essa mulher teve um câncer no cinturão, né? Aqui, peitoral, é porque ela tinha muitas tensões aqui. Então, quais problemas ela tem com a maternidade, né? Às vezes é uma mulher que não amamentou direito e se sente culpada quando ela não tem culpa nenhuma, né? Fora, Então, fora a parte de ser tolhida, né? E alguém falar para ela tudo que ela tem que fazer, para ela segurar os ímpetos e as vontades dela. Exatamente, né? E aí ela vai nutrir a mágoa em cima disso, né? Porque eu não posso fazer, eu não posso entregar, eu não posso doar, né? Então tudo isso conversa. E para o Reich, aonde tem energia, é onde proliferam coisas. Por isso que a energia tem que estar circulando. E você vê que isso é uma verdade. Por exemplo, quando você vai fazer um PET scan, que é um escaneamento aí para ver se o câncer está proliferado ou não, eles te dão uma quantidade de energético muito grande. Que aonde tiver energia acumulada, você tem um provável ponto para ser analisado se você tem ali uma metástase ou se você tem um tumor iniciando ali. Então, foi daí que o Reich progrediu aí para a questão da biopatia do câncer. Então, ele defende que aonde você tem energia estagnada, por estar muita energia ali, as suas células vão proliferar. E aí sim, se na tua genética basal e se na tua epigenética tiver uma expressão de doença, aí essa doença se confirma. E isso hoje é corroborado pela medicina integrativa, que a medicina integrativa já acredita que não existe doença, existe inflamação. E aonde você tem a inflamação, se tua genética traz a probabilidade de uma doença, essa doença se expressa. Então, tudo isso está ligado. Okay? Então, imagina o seguinte, né? Você tem... isso você falou do seio, né? Agora você tem os miomas, a endometriose, né? O ovário policístico, né? A sintomatologia de pele, né? A asma, bronquite, as rinites de repetição, candidíase de repetição. Candidíase. Porque, veja, vamos lá, a cândida, ela não dá num órgão, ela dá na pele do útero. A bronquite dá na pele interna do pulmão, que veja, o teu pulmão está ligado com a atmosfera, ele é lado externo do corpo. Ele está lá dentro, mas é lado externo. Então, tudo no pulmão é pele. Então, quem tem afecção de pele também pode ter asma, pode ter bronquite, renite de repetição, e vai por fora. E veja, na caracteriologia, quando você sintomatiza na pele, é porque você precisa de atenção. Né? Você bota uma cor diferente na pele para chamar atenção. Ok? Isso Exatamente. É inconsciente, gente. É absolutamente inconsciente. É o teu corpo sintomatizando, somatizando uma questão que é realmente para pedir atenção para sua psique. Ok? Agora, imagina você com a candidíase e coisa do tipo, né? Imagina que o teu companheiro só te procura quando ele quer algo sexual, vai? Prazeroso, genital. Mas você, como o Dejair falou, você está precisando de uma atenção diferente. Então, como defesa do teu organismo, você vai lá e gera aquilo para que você não tenha o relacionamento e desloque esse relacionamento para outra parte. Então, já que a gente não vai vamos conversar, né? Vamos trazer isso para o oral, né? Vamos trabalhar a conversa, outros tipos de mecanismos, né? De troca, exatamente. Né? Então, é muito interessante entender processos. Né? Olha, tem uma pergunta aí, posso responder?
Claro. Tem uma pessoa aqui que falou sobre melasma. O melasma também é uma mancha de pele. Veja, o melasma tem assim, causas bioquímicas, né? Certo? Tem causas, né, ambientais, mas ele também tem causas emocionais. Às vezes você fazer mais pigmentação na pele num determinado local está dizendo sim que você está precisando chamar atenção, né? É que nem o sapo quando engorda, né? Ele engorda para chamar atenção e mostrar para a cobra que talvez ela não consiga engolir ele, né? Então também é uma causa, sim. A gente pode colocar como uma reação psicossomática, ou seja, uma reação psíquica, emocional que aparece no corpo. Vamos lá, melasma não é uma doença propriamente dito, né? É uma disfunção hormonal e de pigmentação, mas, veja, Paula, o que eu estudo? Doenças do sistema psiconeuroendócrino. Tudo está ligado com hormônio, tudo está ligado com essa característica do cérebro em sintomatizar e somatizar coisas que é para você tomar medidas, né? Certo? E aí, falando do melasma, né? É engraçado, mas imagina o seguinte, imagina por que o teu corpo, por que teu inconsciente naquele ponto XYZ gerar uma coloração diferente, né? No mínimo tem alguma coisa acontecendo. E aí tem muita mulher que quando começa com melasma no rosto, ela começa a maquiar cada vez mais e maquiar cada vez mais para esconder aquilo, né? Aí o corpo vira e fala, porra, mas não está funcionando, vamos aumentar isso. Vamos aumentar. Porque não está surtindo efeito. Então, quanto mais você reboca, mais o teu corpo ele está no contraponto, né? Agora, me diz uma coisa, né? Para que essa camuflagem no corpo? Né? Tanto o reboque quanto o melasma, né? Ou você está se escondendo de alguém, ou você está se camuflando porque você vai para a guerra com essa pessoa, né? Então, é interessante olhar para o melasma e entender o processo. A pessoa está se escondendo, eu vou mudar de cor que é para não ser reconhecido, ou eu estou indo para a guerra mesmo, não quero que ela me veja porque eu vou pegar de surpresa, né? E aí é que entra a terapia. Mesmo uma pessoa que às vezes sintomatiza, por exemplo, uma doença maior de pele, né? Por exemplo, uma psoríase. A gente também tem que analisar o seguinte, além de ela estar ali na pele, a psoríase ela faz uma casca, né? Então, por que esse cérebro entende que aquela pessoa tem que se defender, tem que criar uma couraça para se defender? Então, casca, não é só a atenção. Ao mesmo tempo que você está sinalizando, você também está se protegendo. Então, é uma necessidade de proteção muito grande. Então, ela é uma grande evidência para o terapeuta falar, opa, do que estamos nos defendendo? Qual que é o perigo da gente estar menos defendido na vida? Que risco que a gente vai correr? Quer dizer, são todas indagações terapêuticas para a gente poder fazer um processo, né? E não tem jeito, Paula. Da mesma forma, para o corpo, não tem muita conversa. Para o corpo é assim, o cérebro vai dar o que você pede e ele vai tentar se adaptar na situação que você está. E o que sair disso, ele sintomatiza para você tomar providência. Podemos romantizar como quiser, mas lá na matriz é isso. É a mesma coisa que comer. Quando você come, não tem brigadeiro, não tem pizza, não tem fruta. Entra para você carboidrato, gordura e proteína. Acabou. O corpo vai se virar com isso. Para o corpo não tem conversa, tem só essas coisas, entendeu? Né? Vitaminas, sais minerais, enfim, tem esses nutrientes. O corpo não sabe se aquele açúcar que você comeu é de um brigadeiro ou se é de um beijinho, né? Ele não sabe se o sal que está na tua boca é o sal que está em cima da picanha, você bebeu água do mar. Não sabe, não tem GPS, não tem Waze para isso. É sal, proteína é proteína, gordura é gordura e vamos lá. O corpo não quer saber.
Então, dentro do nosso corpo é mais simples, né? Então, a gente não tem muito a olhar. Tem essas questões, né? Uau. E é isso, temos 2 minutos aí? É isso? Me fala um pouquinho sobre a Isso aí. gordura moral das pernas. Que eu Você tá falando da gordura da moralidade, né? Gordura da moralidade. Então, a gordura da moralidade é aquela gordura que você tem na parte interna da coxa, um pouquinho abaixo da vagina, que muda o desenho, né? Se você pegar uma linha do teu joelho até a vagina, você vai ver que ela é um pouco sobressalente, né? Então, essa gordura ela é chamada gordura da moralidade justamente por isso, porque você vê, a mulher mesmo com a perna ligeiramente aberta, aquela gordurinha, uma encosta na outra e é como se fechasse o caminho da vagina. Ou seja, existe uma repressão sexual ali que está tão declarada que ela cria até... É isso. É mais ou menos isso aqui. Exatamente, é mais ou menos isso. Né? Que cria um anteparo ali, né? Então isso é uma proteção inconsciente, isso é fruto de uma repressão sexual. Da mesma forma que quando a mulher ou o homem, não importa, está na maca, e quando ele sofre uma dor, né? Se eu toco num ponto que dói, ele fecha as pernas escondendo o genital, bom, isso é um medo advindo de uma repressão sexual. Né? E é claro, aí entrando também mais na tua área, que você é mais professora disso, é claro que as repressões sexuais te atrapalham na hora de você estar se relacionando sexualmente. Se você vai ter um orgasmo pleno ou não vai ter um orgasmo pleno. Se veja, você pode estar transando todo dia e não está tendo um orgasmo, só está sendo uma masturbação um pouquinho mais sofisticada, né? Sim. Certo? E não está se relacionando de verdade com esses bloqueios todos, né? E aí também a terapia entra para ajudar nessa parte, né? Mas aí na verdade, a terapia entra para tudo, né, Dejair? A terapia é terapia, né? Terapia é terapia, né? E a gente não descarta, viu, Paula, todas essas questões de alteração hormonal, né? Por causa da nossa alteração emocional, porque isso muda o nosso estado de espírito, isso muda a nossa química interna, né? Então, isso é né? Você mesmo que você mexe aí com os essenciais, né? Os essenciais, ele traz uma mudança no teu estado de espírito, na tua energia, né? É claro, ela vai de fora para dentro, não tem problema nenhum, porque isso lá atrás, lá na época da guerra, o Laban já mostrava, né, que um estado de espírito determina uma postura física. E se você alterar a postura física, você introjeta um estado de espírito novo. Ou seja, uma pessoa que está triste, ela está assim, lá deitada, né? Agora, se você começar a fazer movimentos de expansão, abrir, você muda o teu estado de espírito. Bom, nós somos um organismo. Mexeu com uma célula, mexeu com todas, entendeu? É que nem a turma da esquina, mexeu com um, mexeu com todos. Porque somos organismo, né? E estamos nesse planeta, e a gente segue as leis desse planeta. Então não tem como fugir muito disso, né? Então é mais ou menos por aí. Sim. Uau. A Karina está perguntando se existe uma linha de terapia que foca nesses assuntos. Sim, que é a psicanálise. Inclusive, Dejair dá um curso, inclusive acho que o Fábio também dá uma parte junto, né, desse curso. Sim, nós fizemos um curso no final de semana passado que era os mecanismos de defesa, a neurociência, mecanismos de defesa e a sexualidade do adulto, que está tudo ligado, né? Então, assim, vai ter outra versão desse curso aí daqui umas 2 ou 3 semanas de novo, a gente avisa aí, pessoal. Maravilhoso. Certo. Olha, gente, vale cada segundo, viu? Porque é cada aula de transformação que você sai de lá percebendo como ignorante a gente está nessa trajetória de conhecer as emoções e as frustrações, as travas e as coisas que ficam armazenadas no sistema de cada um, né? Porque é muito individual, né? A gente... cada pessoa é uma máquina única, né? Tá, uma máquina única, claro. Claro. Veja, nós somos espécie, né? Somos humanos. Somos mamíferos. O mamífero aprende com o papai e com a mamãe, né? O leãozinho aprende a caçar com o pai. Nós também somos mamíferos. Então, é claro que existe uma carga da nossa criação que traz os nossos costumes.
E o nosso corpo, nosso sistema psíquico, às vezes se defende de uma agressão emocional, criando um mecanismo de defesa. Que veja, enquanto você é criança, parece que está tudo bem. O que não é legal é você carregar o mesmo mecanismo quando você é o adulto. Porque aí você não precisa mais dele. Senão você está correspondendo à tua infância. E não é um adulto pleno. Então as terapias, geralmente, fazem você chegar na compreensão disso, que é para você poder ter opções. Né? Ninguém consegue comprar algo que não sabe o que quer. E você também não consegue abandonar um mecanismo se você não entender ele perfeitamente, né? Então a terapia busca trazer essa compreensão para o ser, né? Não tem culpado, não tem errado nem certo. Vamos entender o que aconteceu. Se você entender o que aconteceu e tiver bom para você, ótimo, legal, siga a vida. O nome da brincadeira é não ter angústia. Só isso, né? E tudo se trata de processos, né? São todos processos e cada um tem o seu jeito peculiar de sentir, o teu, né? Sim. É que a expressão disso no corpo, ela é meio que comum. Por isso que funciona com todo mundo que a gente está falando aqui, né? Gente, que maravilhoso tudo isso. Olha, passou brincando rapidinho, nessa uma hora. A gente vai ter que trazer a live a cada 10 dias aqui, porque são muito importantes vocês trazerem essas informações, né? Óbvio que vir fazer o curso com vocês é muito mais especial, mas essas pequenas pílulas que a gente pode soltar, né, de consciência para a mãe que está lá com a criança em casa e vai gritar que a criança que está tomando um sorvete derrubou no chão. Não, toma esse sorvete que é hora do almoço e você não pode comer o doce. Pronto, aquela criança pode adquirir um trauma na fase adulto com a sexualidade dela, pedir prazer, olha, né? Eu nem te diria que por uma causa dessa seria um trauma, mas ela coloca uma fichinha de repressão. Tá. Aí a repressão, sim. Que gera e vai uma quantidade muito grande pode te gerar um comportamento extremamente titubeante, um comportamento amedrontado, e isso pode trazer outras questões, né? E certo? Você sabe que, de repente, essa criança está lá tomando sorvete e a mãe vai brigar com o cachorro e a criança acha que é com ela. Que é com ela. Isso gera o trauma na criança também, ou coloca a fichinha do mesmo jeito que o Dejaí colocou, e ela estava falando com o cachorro. Então, como você entendeu a tua vida desde a concepção, que o Dejaí falou lá no endométrio, né? Desde a concepção até hoje, interfere em tudo, né? Em tudo. De repente, eu estou conversando com o Dejaí, falando alguma coisa, você acha que é com você e aquilo te marca. Aquilo te afeta, gera um afeto, gera alguma coisa dentro de você ali. Cara, qualquer um que falar qualquer coisa parecida que te trouxer a lembrança vai trazer aquele sentimento à tona. Entende? Vai trazer o sentimento, mas não vai trazer a lembrança do porquê. Exatamente. Mas te traz aquele sentimento. E aí você passa a reagir no presente com um afeto requentado do passado. Aí a gente abre uma porta muito grande para os ressentimentos. E ressentimento é uma coisa triste, né? É uma coisa limitante o ressentimento, certo? Então, é mais ou menos por aí. Uma dica básica, assim, ou alguma coisa do tipo, para limpar, ou amenizar, ou abrandar, talvez. Cara, você trabalha com aromaterapia, né? A aromaterapia é um negócio muito bacana porque ele tem link direto com o cérebro. Sistema né? límbico, Ele passa direto, né? Não tem bloqueio no meio do caminho. Então, trabalhar aromas é um negócio bacana, é um negócio legal. Né, Dejaí? Terapia também. Terapia também. Terapia também. Sem dúvidas, Olha, né? Terapia com aromas é melhor ainda. Terapia com aromas, gente, ó, remédio para as ações que estão preocupando, né? Eu vou confessar aqui para vocês, eu talvez não precisasse falar disso, mas eu faço terapia com Dejaí, né? Eu também. E eu vou falar. O cara tá
Tá bem na fita, hein? São muitas porradas, viu? São muitas porradas. E assim, o mais interessante é que a porrada não vem dele. Você fala, né? Ele só te questiona sobre a tua fala e ó, bonito. Então, tá precisando fazer terapia? Você acha que terapia pode te ajudar? Cara, conversa com ele, ele também atende via WhatsApp, pelo computador, o cara faz de tudo, né? Nutrigeneticista, eu faço com ele também o neurofeedback, né? Então ele coloca uns negócios para dar choque na cabeça, não dá choque, né? Mas Fala isso, toda hora você fala isso, não é verdade, não dá choque. eu Vai, falei, não gente. dá choque, Assusta, né? Mas, assusta, vai, aquela. mas olha, gente, eu vou falar para vocês que questão de foco, cara, mudou tanta coisa. Eu tô desde novembro fazendo, mudou tanta coisa tão legal. Olha, vale a Neurofeedback, pena. né? Neurofeedback. Feedback, vale a pena. Inclusive, para agora, nesse momento de pandemia, que tem muita gente com as crises de pânico, ansiedade, Depressão. o trauma propriamente dito da morte de alguém que faleceu na família, que a pessoa entra em Claro. choque. Desde Faz aí online. tem equipamentos maravilhosos e estudos, né, também maravilhosos para soltar tudo isso de forma muito rápida e significativa, né? Então, até essa parte de... como chama? Desculpa. Neurofeedback? Do neurofeedback está até comparado a uma terapia muito mais rápida, por exemplo, do que a hipnose ou qualquer outra terapia de reversão àqueles traumas, né? Certo. É bem legal. É isso. Maravilhoso, Bom, então, gente. Obrigada por essa maravilhosa obrigado a uma você. hora e 10 de conversa. Obrigado você de convidar a gente, né, ô Paulo? Né? Certo? Olha, Fazia... eu já vou aproveitar que eu tô aqui para vocês não me dizerem não, né? Para eu chamar vocês de novo daqui uns 10 dias, ou quando a agenda de vocês der, para a gente falar sobre face, sobre o rosto, porque Fábio traz uns conhecimentos incríveis para a gente entender sobre a nossa anatomia, né? E alguns reflexos, respostas, enfim. E eu quero saber mais sobre isso. Eu acho que o público vai adorar também saber a resposta. Vai, com certeza. Né? Essa parte aí esse nome complicado do Fábio aí, que é a fisiognomia, sei lá. É difícil, hein, Fábio? Neurofeedback então, é difícil, mas o teu aí, como é que é, Fábio? Então, eu falo que é o estudo da fisiologia dos gnomos, é fisiognomonia. 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 Faz um ano que eu tô para decorar isso, gente. Lembra dos gnomos, lembra dos gnomos. Lembra dos gnomos, fica fácil. Tá certo. Maravilhoso, gente. Obrigada. Linda noite. Obrigado a live você. Vai ficar aqui para a gente poder espalhar para todo mundo essas informações. Tá bom. Manda um aviãozinho para todo mundo. Tá bom. Olha, eu peço Obrigada. o pessoal aí que siga a gente, recomende a gente. Toda quinta-feira, ô Paulo, eu tenho uma live que fala de nutrição, saúde mental, e o nosso mote é o seguinte: tratar da saúde para não ter que curar a doença, certo? Exatamente. E conhecimento bom é conhecimento que a gente compartilha, não que a gente guarda na gaveta, tá ok? A gente está aqui para isso. Vocês são maravilhosos desse jeito. Tá bom. Obrigado. 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 Nos falamos. Tchau, beijo. Tchau.